E começamos o nosso encontro com a presença do Padre Samuel Fidelis, pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, que já está aqui com a gente no estúdio. Padre, hoje... Seja muito bem-vindo mais uma vez e hoje o programa a gente vai falar sobre esse momento que é um marco na vida, eu acho que de todos, né? Que é a saída da casa dos pais, essa busca pela independência, busca que é retratada na Bíblia, né, Padre? Bom dia, boa tarde. Boa tarde, é uma alegria recebê-los aqui, seja bem-vindo, Rafael. Obrigado. Esse programa aqui é uma delícia, você vai gostar e não vai querer sair mais. A Bíblia demarca muito bem isso, né? A começar de Abraão, essa é a primeira exigência, né? Sai da casa dos seus pais, sai da sua parentela, sai da sua terra. Então, quer dizer, esse movimento de saída caracteriza a fé e o amadurecimento, né? Que é uma necessidade a todos nós. Com certeza, a gente precisa, né, Rafa? Sim, exatamente. Passar por esses momentos. Bom, e agora, Padre, chegou aquele momento, né? Que a gente vai ter uma consultoria direta com você. Olha só que importante, não é mesmo? Das bombas. E agora, né? Nós vamos tirar as nossas dúvidas. Você tem esse momento, né? Vamos... saber como agir em determinadas situações. E agora é a hora do quadro Padre Nosso. Padre Samuel, o senhor sabe que a gente sempre convida, então, né, o pessoal de casa para mandar suas dúvidas, suas curiosidades, para ter essa consultoria mais de perto com o senhor. E aí o pessoal manda várias questões, né? Tá preparado para responder as perguntas de hoje? Se não tiver, eu finjo. Então, ó, já vou pedir, por gentileza, para a edição já colocar a primeira pergunta na tela. Por gentileza. Padre, a Natália Arruda está perguntando, né? Padre, tudo bem? Gostaria de entender por que a igreja condena o uso do anticoncepcional. É pecado usar, padre? Então, essa é de fato uma questão muito polêmica e complexa. O grande marco de resistência da igreja com relação aos anticoncepcionais foi a encíclica Humanae Vitae do Papa Paulo VI, né? Ali naquele contexto, década de 60, 70, onde havia muita suspeita sobre quais efeitos isso poderia causar e, sobretudo, aquela que ainda continua sendo a dificuldade da igreja com relação aos anticoncepcionais, que é o fechamento à vida. Então, a grande condenação da igreja é ao fechamento à vida. Quer dizer, onde tudo se torna um produto, tudo se torna mercado, onde nós perdemos uma noção de que crianças são bênçãos e de que uma das funções do casamento é a função procriativa. Então, sim, há uma dificuldade da igreja e uma condenação aos anticoncepcionais, mas que precisa ser entendida em situações concretas. Não é uma condenação pura e simplesmente, mas uma dificuldade de entender como um casal pode estar fechado à vida, já que ter filhos do casal e filhos de Deus, né, é uma das finalidades essenciais do matrimônio. Agora, com relação ao uso de concepcionais, o que a igreja orienta? Há determinados casos onde, por questões de saúde, eles são necessários. Então, consulte-se o médico, consulte-se quais são as implicações disso para a vida do casal. E sim, é possível que se faça uso de anticoncepcionais, desde que isso não signifique fechamento à vida, desde que isso não signifique aborto e que se leve, evidentemente, pastoralmente em conta a situação concreta do casal, né? Perfeito, tá aí, Natália. Pergunta respondida, né, Rafa? Exatamente. Então, Padre Samuel, a gente tem mais uma pergunta para o senhor. Oi, Padre Samuel, tudo bem com o senhor? Meu nome é Mariana e eu faço parte do EJC Nossa Senhora da Luz, aqui do município de Luz, Minas Gerais. E a minha pergunta para o senhor é: qual a visão da igreja sobre a liberdade de expressão, especialmente quando envolve críticas à instituição? Que pergunta fantástica. A liberdade de expressão é uma coisa que a igreja hoje aceita, porque ela ainda é uma monarquia absoluta na Europa, mas está só no Vaticano, né? Então eu diria assim, num primeiro momento, a igreja, como qualquer instituição, não gostava muito de críticas, evidentemente, né? Um pouco menos do que chegou a nós. Mas eu diria assim, antes de tudo, a liberdade diz respeito à nossa dignidade como seres humanos. Então nós somos seres de consciência, de liberdade, de vontade. Portanto, a Igreja Católica, se quiser ser fiel a nosso Senhor Jesus Cristo, tem que considerar a nossa liberdade de dizer e de que cada um de nós tem uma autonomia, né? A Gaudium et Spes, que é um documento do Vaticano II, ela chama a consciência humana de um sacrário inviolável,
Portanto, evidentemente, a igreja considera a liberdade como sendo um valor do ser humano, que não é absoluto, né? Porque a liberdade impõe, evidentemente, responsabilidades, consideração do outro, limite, né, daquilo que é a nossa convivência democrática. O que eu diria e pontuaria nessa questão é que, hoje em dia, como nós estamos em tempos de crise, há muitas incertezas, há o risco de que a gente se torne autoritário, numa perspectiva religiosa, política, social, e isso nunca é bom. A própria igreja já padeceu disso em momentos da história e nós temos casos assim desastrosos, catastróficos disso. Hoje eu diria que ela está um pouco mais madura, voltou às suas fontes e considera que sim, temos que ter liberdade de dizer, né? Até ironia citá-lo, mas vale aquela máxima de Voltaire, né? Posso não concordar com nenhuma palavra que dizes, mas defenderei até a morte e o direito de dizê-las, né? Então penso que a Igreja Católica está nesse momento mais soft. Mais light. Mais light. E Padre Samuel, como que o senhor vê, como que o senhor enxerga o papel do Papa Francisco, né, nesse novo momento da Igreja, digamos assim? Ele tem um sangue latino, né? Então, evidentemente, diferente da Europa, onde nós temos estados, nações muito bem determinados e até contornos territoriais menores, e nós estamos dizendo de nações que têm um tempo de maturação de séculos, né? Aqui na América Latina, nós, por natureza, temos encontros, a gente tem tango, tem samba, então a gente tem que ter um pouco de mais graxa na cintura. Então o Papa Francisco leva isso para Roma, leva isso para a liderança da Igreja Católica, quer dizer, essa consideração das fontes, daquilo que nos caracteriza, da nossa doutrina, mas ao mesmo tempo uma consciência de adaptação, uma igreja de fronteira que não teme assumir as questões, né? Então, o fato de que nós sabemos que Cristo é a verdade, temos dogmas e temos princípios, não nos pode levar a ser indiferente a questões atuais e, sobretudo, considerar que o mundo tem um dinamismo. E a gente não tem que estar fechado a isso, né? Sim, sim. Então, acho que o Papa Francisco leva um pouco de tango para o Vaticano, né? Gente, adorei essa expressão. Gente, vamos para a próxima pergunta, terceira pergunta na tela, por gentileza. Só um minutinho. Tenho 26 anos e vivo em conflito com minha mãe. Ai, Padre Samuel, gostaria de melhorar essa relação, mas não sei o que fazer. Ela é muito difícil, me ajuda, Padre. A pessoa não quis se identificar, mas eu imagino que seja a pergunta de muitas pessoas que estão em casa, né, Rafa? Sim. Esse conflito, e agora eu tô assumindo o lado mãe aqui. Falando, Agora Deus! Você vai começar a trocar de lado, né? Meu Deus! Vai lembrar da música do do Renato Russo, né? Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo, né? São crianças como você, que você vai ser quando você crescer. Exatamente. Então, eu diria assim, do ponto de vista psicanalítico, até pensando em Lacan, a mãe é sempre uma questão, né? Porque ela é esse nosso grande objeto de desejo, essa nossa comunicação com uma coisa que a gente nunca mais vai ter na vida, esse colo, essa plenitude e por aí vai. E ela tende também, na perspectiva lacaniana, a devorar os filhos, porque eles nascem como parte dela e vão ter que fazer esse parto contínuo ao longo da vida. Essa relação é sempre conflitiva, tá? Até do ponto de vista bíblico, nós vemos muito bem, não é? Figuras como ali Rebeca, né, na sua relação com Esaú e Jacó e por aí vai. O que eu diria? Se há o conflito, se há uma dificuldade, em primeiro lugar, ter consciência de quanto dessa mãe lhe habita, no ponto de vista das qualidades, daquilo que ela ensinou de bom, dessa carga genética e também de ruim. Porque não raro a gente conflita com o espelho. Sim. Então é preciso ter uma maturidade daquilo que de fato diz respeito a características dessa mãe, que pode ter excesso de afeto, ou pode ter ausência dele, ou pode ser uma mãe narcísica, podemos falar sobre isso num outro programa. Então é essa consciência, e aí a partir dela olhar também para si, olha, o que eu estou espelhando dessa mãe? Esse conflito diz respeito aqui a um conselho que ela está me dando, talvez não é o momento de começar a bater as asinhas e voar, né? Entendendo que se a gente quer ter uma certa liberdade de si, de dispor sobre as próprias escolhas, o ambiente da casa da mãe talvez não seja ideal. Então, eu diria uma consideração desta mãe, mais ou menos um raio-x de quem ela é e também uma consciência de si, daquilo que ela pode estar espelhando, que acaba dando vazão e intensificando o conflito, né?